ação, aleatoriedade e muitas risadas no episódio 5 da sexta temporada de Rick and Morty. Pois é, e entre biscoitos da sorte, um alien não senciente e muitas coisas malucas, bora trocar uma ideia sobre mais esse episódio sensacional da sexta temporada depois da vinheta. Vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Pois é, mano, o que foi esse episódio, cara? O quinto da sexta temporada, Final Destination, que é de cara uma referência à franquia Final Destination, Premonição, uma das minhas franquias favoritas de terror e suspense, e que deu o tom dessa aventura Rick and Jerry em busca de alguém ou algo que estaria controlando o acaso. E antes da gente começar, já quero te fazer um convite. Se é novo aqui no canal, ainda não é inscrito? Se sim, seja muito bem-vindo. Quero te convidar a se inscrever aqui agora, deixar um likezão aí pra dar aquela força e também ativar o sininho se você quiser receber as notificações de todos os vídeos e teorias que eu trago aqui pra vocês, fechou? Se você já é inscrito aqui no canal, tamo junto, vamos lá! Cara, e mais uma aventura que a gente não vê a arma de portais e muito menos viagem interdimensional, mas sim, mais um tipo de episódio que já está virando clássico aí, principalmente depois das últimas temporadas. Uma aventura Rick and Jerry. E eu adoro, pra ser sincero pra vocês. E cara, vou te dizer que esse de cara, na minha opinião, foi um dos melhores episódios de aventura somente dos dois, né? Ou pelo menos focado nos dois. E sem sombra de dúvidas, o episódio mais engraçado e divertido dessa sexta temporada por enquanto. E o episódio começa com a família reunida ali no Panda Express, que é uma rede de comida chinesa, né, famosa lá nos Estados Unidos. O Jerry faz um comentário ali sobre o quanto ele gostou da comida, já fica na defensiva dizendo que ele não estava fazendo nenhum tipo de comentário ruim, que era só a forma dele de se expressar. Mostra que todos eles de alguma forma estão tentando mudar, tentar melhorar algumas coisas que faziam mal para os outros para poder se encaixar nesse novo conceito de família deles, né? Enfim, eles estão trocando ideia e o Rick chega e a gente já vê que a nave voltou a ser aquela nave toda feita de lixo do Rick, mas ela tem um estofamento diferente ali, talvez ele tenha arrumado algumas coisas naquela nave, né? Então foi uma cena antes da abertura que já mostrou basicamente o que seria toda a temática do episódio. O Rick chega ali perguntando quem que mudou a minha música pro tema de Táxi, que é uma série antiga lá dos anos 70, muito famosa, e que começava os episódios com essa musiquinha. E a Summer e o Morty se cumprimentam então, mostrando que tinha sido os dois que fizeram isso, né? Mais um arco Morty e Summer, né? Os dois estão cada vez mais próximos. Então, esse é um episódio que os dois passam o tempo todo basicamente juntos. E o Morty explica pra ele que é uma música, uma trend que tá rolando no TikTok pra crianças. E decidiram que o tema de Táxi é massa, né? Como a gente vê aí várias músicas antigas ou várias coisas que eram meio lame assim no passado e que de repente começam a ficar famosas. Aconteceu isso também com Stranger Things, por exemplo, né? E as músicas antigas que ficaram super famosas depois só por terem tocado na série. E a Summer pede pro Rick fazer algo ali enquanto ela filma, ele diz que não vai fazer merda nenhuma. E a gente vê então saindo aqueles tentáculos que fazem parte do corpo dele, a gente já viu em vários outros episódios, né? E ele usa eles pra comer, inclusive pega com o garfo mesmo ali a comida chinesa enquanto os outros estão comendo com o hashi. Aliás, mano, eu gostei demais disso porque eu acredito que é o episódio onde a gente mais viu os gadgets, os implantes que o Rick tem no corpo dele, cara. E muitos desses equipamentos a gente tava vendo pela primeira vez. A referência ao inspetor bugiganga que o Rick já fez mesmo em outros episódios, aqui ficou muito clara. E aqui tem uma coisa que ficou muito estranha, que fica ainda mais estranha quando chega lá na cena extra, né? Porque o Jerry comenta, quem tá empolgado pra ir no zoológico amanhã? A gente sabe que o Jerry gosta de ir no zoológico, porque aquele outro episódio ele falou, vou no zoológico com a minha família. E lá na cena extra depois, a gente vê que eles estão lá no zoológico, né? Com a Beth espacial. E o Morty vê aquele comercial aterrorizante e fica se indagando, né? Tá, mas por que tem a comida de zebra? As zebras compram aqui? A não ser que sejamos nós. Ah, sim, é um zoológico humano e nós estamos no zoológico. E aí chega o garçom para servir para eles e para nós aquilo que vai ser o tema principal do episódio todo. Biscoitos da sorte chineses, né? A Summer, o Morty e a Beth abrem e tem aquelas sortes aleatórias, né? E o da Beth diz, momento em família é um momento bem gasto. Ela fala que além de vazio, isso já foi refutado. E o Jerry abre o dele então, que diz que ele vai pra cama com a mãe dele. What the fuck?
E claro, né, cara, isso faz o Jerry surtar. A gente já viu que o Jerry tem alguns problemas relacionados à infância dele, muito provavelmente, como ele já deu sinais em outros momentos, e também com os pais dele, cara. Porque naquele primeiro episódio, lá na primeira temporada, que os pais dele aparecem, toma essa conotação mais sexual que incomoda muito o Jerry. E ele diz que os números ali são dígitos da data de aniversário da mãe dele. Ele ainda fala pro Rick, será que a gente pode investigar isso? Ou seja, ele percebeu que tá muito específico e que tem algo errado, mas todo mundo tá zoando ele, né? E cara, o negócio vai mais fundo, né? Porque o Morty e a Summer, eles fazem bullying com o Jerry, né? Eles começam a zoar ele, eles colocam ele lá, prendem no armário com aquele boneco da mãe dele, o que é bem cruel. E é louco como o Rick começa a perceber e se incomodar com isso. O Morty tá fazendo até uma montagem ali no que parece ser o Photoshop. Ele envia a zoeira pros amigos dele no que parece ser ali o ADM do Instagram ou um WhatsApp web, né? E tem os amigos dele, tem o Noob Noob, tem o Senhor Bunda Cagada, mais outros que eu vou falar ali no outro vídeo de referências também. E o Jerry coloca a roupa do Morty, ele já tá completamente surtado, né? Porque assim a mãe dele seria a Beth, então ele não vai ter a possibilidade de sentir nada pela mãe dele de verdade, e sim pela Beth com essa figura da mãe. Ai, meu Deus. Enfim, enquanto ele continua encucado, a Space Beth chega, olha só, ela fazendo parte mais uma vez de um rolê da família. Cara, já é o terceiro episódio que ela aparece na temporada, então tá confirmado que a Space Beth é mais um membro da família. E eles vão pro zoológico, então o Rick pediu pro Jerry ficar, porque ele percebeu que tem alguma coisa de errado aí nessa sorte do Jerry. Então ele usa aquele dispositivo ali que mede aberrações em ondas de probabilidade, e aí ele vai fazer um teste, né, mano? Então ele pega aquelas caixas, coloca o nome da mãe do Jerry em uma das caixas. Ah, mano, o Jerry tá muito hilário nesse episódio, cara. E ele ainda fica repetindo, né? Eu colocaria o meu... Enfim, o Rick fica invertendo, trocando e ainda fala, pô, você tá olhando, cara? Porque o Jerry acerta sempre qual que seria a caixa. É a caixa que tem o nome da mãe dele. Então o Rick percebe que isso não é necessariamente um tipo de manipulação, mas um tipo de controle da aleatoriedade, controle do acaso. E ele ainda dá uma zoada ali em metalinguagem, né? Eu vou falar pra você o que eu nunca falei pra ninguém. Vamos ao Panda Express. Cara, acho que os autores deixaram claro aí que algum deles não gosta muito de comida chinesa, não gosta de comida do Panda Express, né? E ainda acha o biscoitinho da sorte uma merda. Literalmente, como o Rick diz quando descobre como que esses biscoitos são feitos, né? Eles olham pra câmera quebrando a quarta parede, como eles fazem muitas vezes nesse episódio. Biscoitos da sorte são cocô de alienígena. Ah, mano, eu me acabei de dar risada nessa cena, muito bom. Enfim, então o Rick resolveu investigar, né, e eles voltam lá pro Panda Express, ele com o Jerry, e ele chega lá já dizendo pro Jerry que é sobre ele, né, e aí vem uma das frases mais legais que o Rick já disse pra mim em Rick and Morty. Como o Jerry pergunta pra ele, tá, mas por que você acha que tem algo a ver com você, que estão tentando te chamar a atenção? E ele fala, é lógico que tem a ver comigo, o que você acha que eu sou nessa história? O sogro? Rickzão. Aí ele abre a porta ali e começa o tiroteio e vem a cena do trailer que mais uma vez nos enganou. Eles estão seguindo a fórmula da Marvel aqui, né, mais uma vez com o trailer mostrando algo que não tinha na cena. No trailer a gente viu tocando Paranoid do Black Sabbath, nessa cena que ele pede com aquelas armas roxas ali, pede pra nave tocar. E aqui a gente vê que é aquela música do táxi mais uma vez que o Morty e a Summer tinham colocado. E ele dá até uma reclamada e, cara, começa uma cena de tiroteio dentro daquele Panda Express da cozinha. Sensacional, mano. A animação, mais uma vez, dando um show nessa sexta temporada de Rick and Morty. E, cara, a trilha sonora desse episódio, mano... Meu, cara, assistindo com fone, colocando pra prestar bem atenção, o negócio tá incrível, impecável. A crueldade da cena de ele matando os caras ali dentro do Panda Express me lembrou no momento que ele é o Pickle Rick e tá lutando contra aqueles seguranças, né? Vocês lembram que ele corta a perna e parte os caras no meio? Mais ou menos como acontece aqui também, achei muito massa. E a arma dele, mano, que sensacional aquela arma ali, ela vai aumentando de tamanho, diminuindo, ela se adapta à distância que ele tá pra atirar, eu achei incrível, mano. Enfim, daí na hora que o cara tá com a arma apontada pra ele e ele também, eles percebem que nenhum era o que o outro pensava. Esses caras estavam ali, na verdade, vendendo metanfetamina. Toda essa cena ali é uma referência a Breaking Bad, né? Aquele último capítulo, a hora que a nave do Rick ali atira e quebra tudo.
Então eles vão lá no caminhão e vem aquela cena que a gente já tinha visto no sneak peek, né? Deles conseguiram entrar com o caminhão na empresa, tem vários caminhões, a gente vê que é uma super estrutura. Me lembrou um pouco a Amazon, né? Na qual eu já trabalhei, que tem esses depósitos gigantescos com um monte de caminhões e tudo mais. E agora começa a ação, mano. Primeiro que a gente começa a ver mais ainda dos gadgets do Rick, né? A gente vê que o olho dele sai ali na hora que eles vão olhar pra tentar descobrir o que tá acontecendo naquela empresa. E, mano, o olho dele consegue até captar quais são as câmeras que estão ali. O Jerry sempre vem com uma solução mais simples, né? Ele fala, ué, então você não consegue desativar as câmeras? E o Rick, e depois ele fala também se não era melhor explodir tudo. E o Rick tá no modo stealth. O Rick fala, não, a gente chama menos atenção se a gente não desligar as câmeras. E então veio uma cena que a gente já tinha visto no sneak peek também, que o Rick faz uma referência a Thundercats, na hora que ele consegue ele trocar de roupa e colocar aquele paletó muito massa, ele ficou muito massa com esse visual, e o óculos dele, que ele utiliza para várias coisas, e usando o tema de Sailor Moon para conseguir colocar uma outra roupa no Jerry também. Eu achei muito engraçado, que ele faz também uma meta piada, dizendo que dessa forma eles economizam, né, usando a mesma cena toda vez que ele precisar trocar de roupa sendo assistente do Rick, o que acontece mais tarde no episódio. Então a gente vê o Rick usando também aquela invisibilidade na parede, que a gente já tinha visto no episódio das iscas, né, que é uma das coisas que ele consegue fazer também. E o Rick percebe que a parada tá muito grande, porque tem vários dos caras mais ricos do mundo ali, o Bezos, dono da Amazon, o Bill Gates, e até o ator, o Billy Zane, tá ali. Ele ainda fala estranhamente, né, porque não faz o menor sentido ele tá no meio dessa galera. Tem até uns primeiros ministros. E aí então vem aquela mulher loira ali, que é a CEO da parada, como a gente vê. O nome dela me lembrou o nome da Gwyneth Paltrow, e ela conta ali aquela historinha da vida dela. É muito engraçado a hora que ela tá fazendo aquele discurso dela, e ela fala assim, você quer saber como eu mudei o meu futuro? E o Jerry responde, quero. Ele tá muito mal por causa dessa parada, mano. O Rick descobre e percebe que ali essa empresa então achou uma forma de controlar o acaso por lucro. E ele se interessa pela parada, né? Ele quer descobrir como é que aquilo funciona, por isso que ele não quer chamar atenção, para que ele possa usufruir daquele poder. Esse é o Rick sendo o Rick, né? Ele descobriu mais uma parada que ele não controlava, então ele quer saber como é que funciona para ele passar a controlar também. Então começa mais uma cena de luta dele contra os seguranças ali, e os seguranças usam os biscoitinhos da sorte como arma. O Rick diz até que eles estão usando cheat, cara. Eu achei isso sensacional. E o Rick usando seus equipamentos ali, apesar de eles começarem a dar problema, ele continua na porradaria com os caras. Um dos seguranças usa até um golpe parecido com o do Liu Kang lá do Mortal Kombat, lembra? Aquele... A animação da sexta temporada tá muito sensacional, e nesse episódio são tantos detalhes, tantas coisas, principalmente nessas cenas de luta aqui, a parada vai ficando intensa e a gente tá totalmente imerso nesse clima. E o Rick vai sair ali pelos dutos de ventilação e ele usa o Jerry como escudo. A gente já tinha visto isso no trailer, né, mas não tinha entendido o porquê. Ali o Rick explica então que o Jerry tá basicamente imortal, que ele tem uma sorte não realizada. Enquanto ele tiver isso, ele não pode morrer. Mesmo que atirem nele, os caras vão errar todos os tiros, como acontece. Sorte mal resolvida? E aí eles falam ali pra ela que tem intrusos que precisam encontrar a mãe. Eles falam só que tem muitas mães no mundo. Quando ela vê que o nome é Smith, ela vê que vai ser difícil, né? Porque é um nome realmente muito comum nos Estados Unidos. Como se fosse Silva ou Santos aqui pra nós. Maoi! Cara, a trilha sonora me lembrou em alguns momentos alguns filmes do Jack Chan. E o Jerry tá dando uma de Mori ali, né? Dizendo, você nem se importa comigo, só quer o poder dos biscoitos. O Rick dá no meio dele ali. E no momento que o Rick tá carregando ele com o braço pra ele sair dos dutos, o Jerry fala sobre os parafusos ali, se o Rick pode usar a chave de fenda, mas ele usa a cabeça do Jerry pra destruir o negócio e eles partirem ali pra cima. E enfim descobrirem então que quem está causando tudo aquilo, que a empresa consegue fazer aquele controle por causa de uma espécie alien, chamado de Armariano, que segundo o Rick é uma espécie alien que se alimenta do caos. E a gente vê que aquele velho ali que cuida da sorte está dando um alimento pra esse alien gigante que causa um transtorno digestivo nele, e o Rick explica. O estômago dele está retirando a aleatoriedade do espaço-tempo e deixando bolsos superdensos de energia que dobram a entropia na direção de resultados definíveis. Então, cara, se você comeu um biscoito da sorte nos últimos 20 anos, você comeu cocô de alienígena. Inclusive, eu tô nessa lista. E o velho Huxby que chega ali e explica pra eles que mandou sortes pra algumas pessoas escondido, dizendo para elas investigarem a empresa, querendo chamar a atenção de alguma forma. E uma das formas dele chamar a atenção foi mandar uma sorte dessa absurda, de que a pessoa teria que ir pra cama com a própria mãe. Mas deu ruim, porque o Jerry é o primeiro que foi investigar, justamente por causa do Rick que se ligou que alguém tava tentando mandar esse recado. Todos os outros, que é a maioria das sortes que ele manda, simplesmente cumpriram seu destino.
E ele quer fazer tudo isso porque ele quer fugir com aquela alien e eles terem um relacionamento. Ele romantizou todo aquele rolê com ela e acabou se apaixonando por ela. E o Rick diz que ela não pode ser chamada de um ser senciente, ou seja, ele alertou ele do que aconteceria depois. Ai, mano, e tem tanta coisa engraçada, cara. Ela chega então com a mãe do Jerry, faz ela escorregar ali, ela cai já com o vestido abrindo, dizendo que tá molhada. Ai, meu Deus. E ela pergunta pro Rick como é que é o nome dele, ela fala como se atreve, depois ela chama ele de senhor, insira o seu nome, mas lá na frente, depois a gente vê que ela fala Rick Sanchez e ele zoa ainda, né? Ah, você sabia o meu nome. Como, né? Será que ela realmente estava querendo chamar a atenção dele também? Então começa a luta do Rick contra aqueles seguranças, utilizando as sortes também como arma, né? E cara, o embate é genial, porque a gente vê o Rick usando todos aqueles equipamentos e coisas que eles têm instalado no corpo dele, pelo menos é o que a gente mais vê, né? Ele começa com aquele planador que parece do Homem de Ferro, que sai dos pés dele, né? E que faz ele ir em direção ao primeiro segurança que diz que não tem como ele errar, só tiro na cabeça. E quando ele tenta atirar no Rick, a cabeça dele parece uma tartaruga, vem e sai e a bala acaba acertando a própria cabeça dele. O Rick age aqui no seu mesmo modus operandi de todas as temporadas, né? Ele vence os seus inimigos geralmente utilizando o próprio poder deles contra eles mesmos. E aí ele rouba o tablet futurista que tem o sistema deles ali de reconhecimento das sortes que tá com o soldado que ele matou, e escaneia o sistema usando o próprio óculos dele, e assim ele consegue então fazer tipo um Pokémon, como ele diz, usando esse equipamento como se fosse uma Poké Agenda. Então cada soldado ele consegue identificar qual tipo de poder que eles têm, mano. E os poderes são no estilo Pokémon, X-Men mesmo, né? Tem um cara que controla a água e ele consegue usar o cara pra tirar toda a água do corpo do outro cara que tinha fogo. Cruel. Tem uma zoeira até com o horóscopo, né? Que a gente vê que aquele círculo que tem em torno deles, que mostra sobre o futuro, é basicamente o zodíaco. O outro cara fica grudado na parede, e a gente vê que o Rick deixa ele viver. E mais tarde, né, quando aquele buraco negro se abre ali no meio de tudo, a gente vê que esse poder acabou não sendo bom. O outro é imortal, o Rick diz pra ele: não é tão bom assim, mano. O fato dele ser imortal não quer dizer que ele não sinta dor, né? Então ele usa o cara de escudo pro cara tomar um monte de tiro. O cara diz que tá sentindo, inclusive, as costelas dele se estilhaçando. Mano, que do mal isso. E o Rick entra então numa caixa daqueles biscoitos e come vários deles de uma vez, pegando as sortes que tem ali. E dentre as sortes que tá na mão dele, a gente vê que tem várias sortes aleatórias ali. E em cima, nós temos uma dizendo: seu crush vai te ligar, e na outra dizendo: você fará um novo amigo. E ele pula então em outras caixas, só que o velho avisa ele que aquela caixa tem sortes em branco e que os efeitos são aleatórios, que não tem como controlar. Então a gente vê uma cena cheia de aleatoriedades, nos moldes daquela que a gente viu no episódio do roubo na 4ª temporada. Lembra daquele robô aleatório que faz eles fazerem coisas aleatórias por muito tempo? Aqui a parada acontece de maneira muito doida, talvez ainda mais doida do que naquele episódio. Os efeitos imprevisíveis, mano, que o Rick colocou ali, como se fossem balas, né? Esses biscoitos na arma dele, sai atirando na boca de todo mundo. Um cara vira um passarinho, o outro vira um carro, que me lembrou aquele carro da TV interdimensional lá na 1ª temporada. O outro vira uma cabeça gigante, aquele vira um dinossauro ali, que lembrou um Zord do Power Rangers, ou então o Dino Trunks, mas é um dinossauro robô que diz: eu sou o filho de Deus. Os caras vão fundo, mano. Aí outro vira um teleprompter dizendo oh shit, e os outros atrás começam a se beijar. E o Jerry tá tentando fugir ali da mãe dele que tá pedindo ajuda, tadinha. E a gente vê que o Jerry tá realmente imortal, porque a mulher tenta atirar nele e a arma não funciona. Então, enquanto ele não fazer aquilo que ele tem que fazer, ele realmente não pode morrer. E aí o Rick descobre que ela também tem uma sorte não resolvida, que o Rick na verdade consegue escanear ali e perceber que é se tornar a mulher mais bem sucedida do mundo. Então ele hackeia ali o sistema de empresas gigantes, faz uma transação muito doida ali e transforma ela na mulher mais bem sucedida do mundo, tirando a imortalidade dela, resolvendo a sua sorte e ainda dizendo pra ela como é que é, né? Sentir o gosto do sonho realizado. É tão vazio, né? E faz uma referência ao Leonardo DiCaprio ganhando o Oscar. Diz que dá pra ver na cara dele esse mesmo sentimento. Genial, mano. E bate muito com o Rick também, né? Se a gente for ver o quanto ele lutou ali pra encontrar aquele cara, e quando ele encontrou, ele acabou se frustrando e não foi mais atrás, né, do Rick Prime por enquanto. Então
Então ela come um monte de biscoitinhos ali, acaba se transformando num monstrão, e quando ela ataca o Rick, que vai dar um choque, quando ele tá tentando fazer um último biscoito, o alien acaba se libertando e sai ali comendo todos eles, mano. E aí ele chega na frente do velho, né? Azedou o c... O frango foi boa demais, mano. A dublagem, mais uma vez, entregando tudo. E aí, mano, antes da mulher que se tornou um monstrão ser devorada pelo alien... Se liga nessa frase, mano. Imagina alguém que nunca assistiu Rick and Morty ouvindo isso. Ela deixa cair uma cápsula com aquela parada dentro, que provavelmente é alguma coisa relacionada ao caos que eles estavam usando para alimentar o alien e causar aquele problema digestivo nele. E cai dentro de uma caixa cheia daquelas sortes e acaba criando uma espécie de buraco negro, um portal ali que vai sugando tudo. E ela cai naquela posição e o negócio acaba puxando a roupa do Jerry também e vai puxando um pro outro para acabar resolvendo aquela sorte dele, né? E o Rick fica naquela, né? Ele consegue segurar o monstrão e o Jerry fica, me ajuda, eu sabia que você não ia me ajudar. Então o Rick acaba deixando o monstrão ser tomado ali, ser levado por aquele buraco negro e salva o Jerry. Não só salva, como antes de tudo isso ele consegue então reproduzir ali com seu ombro um biscoitinho da sorte, colocando uma sorte de que o Jerry não teria que fazer aquilo no exato momento que ia acontecer o absurdo. E o Jerry fala, você me salvou, e o Rick diz que nunca vai cansar de cobrar isso dele. E aí tem um momento final do episódio, então, que eles chegam em casa e o Jerry dá um biscoitinho pro Rick dizendo obrigado, né? O Rick diz que foi um desperdício, inclusive, e o Jerry fala pra ele, obrigado, amigo. E o Rick fica puto, mano, puto, porque ele tinha o bilhetinho dizendo, você vai fazer um novo amigo hoje. Ele fala pro Jerry que até aquilo ali acontecer ele era imortal, que por isso, durante a luta, então, ele tinha vencido tudo. Já que a gente vê, inclusive, que ele toma vários tiros na testa durante a luta e não acontece nada, ele não morre, justamente porque ele tá imortal. E aí o Jerry acaba falando uma coisa muito legal ali, né, sobre a amizade deles ainda ser algo que os dois conseguem controlar. Achei bonito da parte do Jerry falar isso, né? E aí o Rick acaba dando um tapão na cara dele, o Jerry começa a chorar, no final ele pega o bilhete e olha de novo, o episódio acaba com o tema de táxi mais uma vez rolando. Na minha interpretação, cara, o Rick deu aquele tapa no Jerry justamente pra ver o que ele sentiria com aquilo, se ele sentiria pena do Jerry por ter dado tapa, se ele ainda considerava, se ele realmente considerava o Jerry um amigo. E o pedido de desculpa dele logo depois, se lamentando realmente por aquilo, mostra que sim, o Rick já considera o Jerry um amigo e ele já tinha feito algumas coisas pelo Jerry no episódio antes mesmo de pegar esse bilhetinho da sorte. Cara, que episódio sensacional. Foi com certeza o episódio que eu mais me diverti, que eu mais dei risada nessa temporada. É um daqueles episódios que tem tudo da essência de Rick and Morty, cara, inclusive o absurdo. Pra mim pareceu uma mistura de episódio do roubo com uma aventura Rick and Jerry com Pickle Rick, né, pela ação, pela genialidade do roteiro e por tudo que aconteceu ali. Então esse episódio pra mim fechou com chave de ouro essa primeira metade da sexta temporada. Agora, é claro, eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse episódio maluco, episódio 5º da sexta temporada? Deixa aqui nos comentários então pra gente debater, trocar uma ideia. Às 19 horas, sim, mais cedo, nós vamos fazer a live de meio de temporada, então, pra fazer uma análise de como que foi esse começo de temporada, do que esperar para os próximos episódios. E quem vai fazer essa live comigo e vai estar comentando aqui com a gente é o Carlos Freires, mano, o tradutor oficial de Rick and Morty. Olha que da hora, cara. Então você que quer ter a oportunidade de trocar essa ideia com a gente ali, de acompanhar esse bate-papo com o cara que faz a tradução de Rick and Morty, não perde. É isso, galera. Muito obrigado pra você que ficou aqui comigo até agora. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um likezão aí e me seguir também lá nas redes sociais, fechou? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sabe que eu gosto quando chega perto, diz que